Olá, você que acompanha o Entre Séries. Hoje eu vou falar sobre A Noite das Bruxas, que chega hoje, dia 14 de setembro, nos cinemas brasileiros. Antes de começar a falar sobre o filme, obviamente eu peço aqui para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é bem importante, para tentar chegar aí às 1000 inscrições, que é bem importante, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados. Peço também para você seguir, compartilhar, curtir as redes sociais e o site, que estão todos linkados aí na descrição, e também conferir a nossa página dentro da Amazon, porque por lá você vê alguns produtos ligados aos filmes, ligadas aos vídeos, ligadas a publicações no site, então confira também. A Noite das Bruxas é inspirada no livro de mesmo nome, lançado em 1969, escrito pela Agatha Christie, que é a rainha dos mistérios, não só da Inglaterra, mas do mundo. Isso é uma opinião bem pessoal. Em inglês, o título do filme ficou A Hunting in Venice, e diferente, né, do título original do livro em inglês, que é Halloween Party. O filme, ele é novamente dirigido pelo Kenneth Branagh, que ele fez aí uma trilogia, né, com esse filme, de inspirados em livros da Agatha Christie. O primeiro foi Assassinato no Expresso do Oriente, que foi lançado em 2017, e o segundo é Morte no Nilo, que foi lançado em 2022 diretamente no Star Plus. E eu vou falar aqui um pouco sobre o filme, a sinopse do filme e também uma opinião, né, uma crítica bem resumida, e falar um pouco mais também sobre esse mundinho que ele criou, do que eu achei, porque ele mexe com bastante. Com uns personagens bastante queridos, né? Um dos personagens mais queridos, escritos pela Agatha Christie. Então, vamos lá. A Noite das Bruxas é ambientada em Veneza, na Itália, e o personagem do Kenneth Branagh, que é o Hercule Poirot, que ele é um dos o personagem que mais apareceu em livros da Agatha Christie, né? Ele é um dos mais queridos, tanto que Assassinato no Expresso do Oriente sempre ganha novas versões, né? A série, por exemplo, da Agatha, inspirada nos contos da Agatha, não, nos livros da Agatha Christie, que foi exibida pela BBC. Talvez eu faça um vídeo, aliás, falando um pouco mais sobre essa série, né? Quem passou por ela e tudo mais. Adaptou diversos livros, né, envolvendo o personagem. Nesse filme, A Noite das Bruxas, ele está aposentado em Veneza, ele está aproveitando essa aposentadoria. E só que tudo, né, acaba se transformando, né, tirando esse sossego dele, quando uma amiga escritora, a Ariadne Oliver, que é vivida pela Tina Fey nesse filme, que também é uma das personagens mais queridas e que apareceu em bastante livros da Agatha Christie, ela vem a Veneza, é Dia das Bruxas, e ela pede para ele participar de uma sessão espírita com ela em uma casa que é considerada mal assombrada pelos habitantes ali da cidade, para descobrir os truques dessa mulher que diz mexer, diz ouvir as vozes do além, né, que consegue ali falar um pouco com as pessoas do além. Só que isso tudo acaba se transformando ainda mais, de tirando ele da aposentadoria, quando um dos participantes dessa sessão espírita acaba morrendo, acaba assassinado, melhor dizendo, e aí ele precisa então investigar, né, aquela coisa de um dia, uma noite, ele solucionar todo esse mistério. E só que esse caso acaba mexendo também com a sua sanidade em muitos aspectos. Como eu disse, o filme tem o Branagh como o Hercule Poirot e a Tina Fey como a Ariadne Oliver, mas além deles estão Camille Coulting, Kyle Allen, Jamie Dornan e o Judy Hill, que retornam essa parceria com o Kenneth Branagh, já que eles participaram, né, de Belfast, que é um filme muito querido para mim, que é inspirado até na infância do Branagh, na Irlanda. E, né, e é um dos filmes muito gostosinhos de assistir de verdade. Se você não conferiu, confira. A Michelle Yeoh, a Ali Khan,
a Kelly Reilly, Emma Laird e Ricardo Escamacio também estão no elenco. Então, agora eu vou fazer uma pequena resenha, né, uma pequena crítica aqui. Eu não li o livro, tá? É um dos livros que eu não li da Agatha Christie. Mas, pesquisando, obviamente, porque esse é meu trabalho, descobri que é bem diferente do livro, do material, e que é inspirado. E ele simplifica a trama, porque a trama em si, ele tem muitos aspectos, tem diversos personagens, coisas que vão além do que o passado sugere no filme. Então acaba simplificando, mas muda o aspecto de alguns dos personagens. Isso talvez incomode se você lê o livro, se você é fã exatamente desse livro e da obra da Agatha Christie, né? Acho que isso acaba se tornando um ponto muito importante a ser destacado. Entretanto, comparado, por exemplo, a Morte no Nilo, que é um filme sofrível em muitos aspectos, mas principalmente por ele ter conseguido reunir. Obviamente não se sabia na época, né, que ele foi não somente gravado, mas também não, na época que ele foi gravado mesmo, mas na época que foi lançado também remexeram nisso, que é o aspecto de ter conseguido reunir pessoas de Hollywood extremamente problemáticas ou que teve algumas falas problemáticas, e então ele conseguiu, Morte no Nilo, fazer com que uma trama que é extremamente complicada, no sentido de vários, né, como as obras da Agatha Christie, eu acho que acabam fazendo, que são pequenas pistas, são pequenas falas, são objetos que acabam aparecendo, que acabam ajudando nessa coisa do mistério, nessa coisa de solucionar o caso, como uma parte completamente descartável e focar mesmo na questão das relações ali de alguns dos atores que participaram do filme. Assim como aconteceu em Assassinato do Expresso do Oriente, e Assassinato no Expresso do Oriente tem um fator ainda maior, né, uma coisa ainda mais complicada, que é um livro extremamente querido pelos fãs da Agatha Christie, mas também ele já recebeu diversas adaptações que foram muito melhores em algumas situações ali, em como não somente na questão de como foram filmados, ou muito menos na questão de roteiro, mas sim em outros aspectos, como atores, como ambientação, que se destacam mais do que o Expresso no Oriente, nessa versão de 2017 do Branagh. E A Noite das Bruxas, porém, eu acho que ele está um pouco abaixo, tá, de Assassinato no Expresso do Oriente, mas ele é extremamente divertido em alguns aspectos, principalmente por trazer esse terror para tentar se aproximar do gênero de terror mesmo, dessa coisa de assombração, dessa coisa da questão da sanidade do Poirot ser colocada em xeque. Então, isso funciona muito bem, né? Também funciona muito bem o fato dele ter apenas 104 minutos, ou seja, 1h e 44 minutos de duração, que eu acho que foi também um grande erro da Morte no Nilo ter mais de 2 horas. Tudo bem que são poucos minutos a mais de 2 horas, mas mesmo assim poderia ser mais conciso. Que eu acho que funciona melhor nas histórias da Christie, tá? Serem coisas mais concisas, serem adaptações mais restritas na questão de tempo, exatamente para dar esse ritmo mesmo de investigação que alguns dos personagens possuem, principalmente o Poirot, que ele é uma pessoa perspicaz, é uma pessoa extremamente habilidosa e uma pessoa que observa bastante. Então, você vê a ambientação fora, mas você vê ele observando coisas que talvez a gente mesmo não acabe vendo, mas que consegue ser inserido quando ele vai falar sobre o caso para todos os suspeitos e para falar com a polícia também quem é o assassino dos seus casos. Eu não sei se o Branagh em si ele vai continuar a explorar o Poirot, mas eu gostaria muito que talvez ele saísse de cena
como Poirot e pudesse ir atrás de outros personagens. Um dos meus personagens favoritos da Agatha Christie, de detetives, né, de amadores, é a Miss Marple. Eu gostaria muito de ver como ele traria isso também, em qualquer caso, na verdade. Uh, mas também tem outros que eu acho que conseguem ali explorar, né? Como eu disse, as obras da Agatha Christie são constantemente adaptadas. E, por exemplo, esse ano a BBC lançou Por que Não Pediram a Evans, que é o meu livro favorito da Agatha Christie, com o Hugh Laurie como protagonista e também no elenco, na verdade, e também como diretor. Então, ele consegue explorar isso, mas também eu gostaria de ver, por exemplo, o Branagh, talvez explorando alguns livros que não são tão explorados da Agatha Christie, que não são tão vistos em cena, porque tem alguns livros, alguns personagens que são constantemente vistos nessas adaptações exatamente porque sabe que vai atrair o público. E talvez somente o fato de ser Agatha Christie já acione, né, algumas pessoas a querer curtir, a querer ver o filme, ou a série, minissérie, tanto faz, porque a Agatha Christie, ela está em domínio público aqui no Brasil, então por isso que a gente acaba vendo em bancas de jornal ou em livrarias, tanto físicas quanto online, uma variedade de capas de diferentes editoras. Só no Reino Unido, que não está ainda em domínio público. Mas isso é interessante também. E buscar mesmo, eu acho que essa trilogia consegue funcionar muito bem para o encerramento do Branagh, mas se ele quiser continuar, talvez faça o Caio Pano, que é o último caso do Poirot mesmo. Então, isso seria interessante de ser visto. Né? A gente viu um crescimento aí do Poirot em diferentes situações, em Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, e agora Noite das Bruxas. Então, talvez seja uma despedida muito interessante com Caio Pano, que eu particularmente nunca tenha visto, nunca vi, né, ser adaptado. Então, isso seria bem legal também. Eu acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados. Deixe nos comentários se você gosta da Agatha Christie, quais são os seus livros favoritos, personagens, se você vai conferir A Noite das Bruxas nos cinemas ou quando chegar na plataforma do Star Plus aqui no Brasil. Também peço para você curtir, compartilhar, seguir as mídias sociais e o site, que estão todos aí na descrição. Também não deixe de conferir a loja, o hubzinho ali do Entre Séries na Amazon, que vai ter ali uma variedade gigantesca de livros da Agatha Christie para você conferir também. É isso e até a próxima.